Você acredita que o destino escolhe as pessoas certas? Ou que ele apenas gosta de brincar com a gente antes de acertar o caminho? Já se perguntou quantas vezes uma vida muda por causa de um simples gesto? Um olhar, uma palavra, uma porta aberta na hora certa? E se o amor, a fé e o recomeço morassem no mesmo beco em que todos já perderam a esperança? A Vila Esperança. As manhãs começavam com o som das rádios antigas, o cheiro de café coado e o grito dos meninos correndo descalços pela rua. Entre os muros coloridos e as janelas de ferro, Caio empurrava seu carrinho de ferramentas, fazia pequenos concertos, arrumava o que podia, inclusive o que o tempo quebrava nas pessoas. A vida nunca tinha sido fácil, mas ele aprendeu que um sorriso sincero vale mais do que qualquer moeda. Do outro lado da rua, Lívia, professora voluntária no centro comunitário, começava as aulas de reforço para as crianças. Tinha um jeito doce e firme, a voz calma que fazia até o barulho dos ônibus parecer música. Mas por trás daquele sorriso havia uma mulher tentando se manter de pé, entre contas atrasadas, saudade da mãe e a responsabilidade de ensinar o que a vida lhe cobrou cedo demais. Coragem. Naquela tarde, o destino decidiu brincar. Um apagão atingiu toda a vila, e o centro comunitário ficou no escuro. Chamaram Caio para resolver o problema. Ele chegou com seu jeito simples, um alicate no bolso e a calma de quem aprendeu a lidar com o caos. Foi quando ele entrou na sala e viu Lívia pela primeira vez. Ela segurava um caderno gasto, ajudando uma menina a escrever o próprio nome com um lápis quebrado. "Você é o eletricista?" perguntou ela sem erguer o olhar. "Só quando o destino deixa", respondeu ele, com um meio sorriso. Ela levantou os olhos, e por um instante o tempo parou. Não havia luxo, não havia cenário perfeito. Só aquele instante simples, bonito e sincero, onde duas almas cansadas se reconheceram. Caio arrumou os fios, mas ficou preso ao olhar dela. Lívia agradeceu, sem imaginar que aquele seria o primeiro capítulo de uma história que o destino vinha escrevendo há muito tempo. À noite, o céu desabou em chuva. O telhado do centro começou a ceder, e quem apareceu sozinho debaixo da tempestade foi Caio, para ajudar a segurar o que ainda restava. Lívia o viu chegar encharcado e exausto. "Por que você sempre aparece quando tudo está caindo?" perguntou. "Porque o destino gosta de me mandar para onde tem gente precisando ficar de pé", respondeu ele sorrindo. E naquele sorriso, ela encontrou o que pensava ter perdido: esperança. Mas o que Lívia não sabia era que o destino já tinha cruzado o caminho dela com o de Caio muitos anos antes, numa noite que ela tentou esquecer, e ele nunca conseguiu lembrar. Na manhã seguinte à tempestade, o sol parecia tímido, como se tivesse medo de brilhar de novo sobre a Vila Esperança. As ruas ainda estavam molhadas, o cheiro de barro misturado ao de café fresco, e as crianças já corriam atrás de pipas improvisadas feitas com sacolas plásticas. Caio passou cedo no centro comunitário. O telhado estava seguro, mas algo dentro dele permanecia inquieto. Lívia chegou pouco depois, com os cabelos presos e um sorriso cansado. "Achei que você não voltava", disse ela, abrindo o portão. "Eu também achei, mas o destino não gosta de deixar as coisas pela metade", respondeu ele meio rindo. Ela riu também. A risada dela tinha um som leve, quase curativo. Mas quando os olhos se cruzaram por um instante, o tempo pareceu balançar entre o agora e algo que os dois não conseguiam lembrar. Nos dias seguintes, Caio começou a ajudar no centro de forma voluntária. Arrumava tomadas, pintava paredes, carregava cimento. Lívia observava tudo em silêncio, admirando o jeito dele transformar cansaço em gentileza. As crianças o adoravam. Chamavam-no de seu Caio da Esperança. Certa tarde, enquanto organizavam doações,
Lívia encontrou uma velha fotografia dentro de um livro. A imagem era desbotada, mas mostrava uma mulher sorrindo, com duas crianças pequenas brincando na rua. Atrás, uma frase escrita à mão. Para Lúcia, que o destino nunca se esqueça dos nossos pequenos milagres. O coração dela acelerou. Aquela mulher era sua mãe. E uma das crianças tinha o mesmo sorriso de Caio. Lívia ficou em silêncio por longos segundos. As lembranças vieram em fragmentos. A infância difícil, a mudança repentina de bairro, o incêndio na antiga casa e o rosto de um menino que um dia prometeu voltar. Mas ela era pequena demais para lembrar o nome dele. Naquela noite, enquanto o vento soprava pela vila, ela saiu para encontrá-lo. Caio estava sentado na escadinha de casa, afinando o violão velho que guardava desde os tempos em que a vida ainda cabia num sonho. Caio, posso te perguntar uma coisa? Disse ela hesitante. Pode, professora. Ela mostrou a foto. Você reconhece alguém aqui? Caio pegou a imagem com cuidado. Olhou por longos segundos. O rosto da mulher fez algo dentro dele estremecer. Essa mulher é a Dona Lúcia, disse ele surpreso. Ela me ajudou quando eu era criança. Eu morava com minha mãe. E um dia nossa casa pegou fogo. Foi ela quem me tirou de lá. Lívia sentiu as lágrimas brotarem. Essa mulher era minha mãe, Caio. O silêncio que veio depois pesou no ar, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Caio olhou para ela incrédulo. Sua mãe salvou minha vida, ela assentiu emocionada. E você é o menino que ela nunca esqueceu. As lágrimas escorreram discretas, mas cheias de um significado que nem o tempo foi capaz de apagar. Eles se olharam por um longo instante. Dois adultos marcados pela vida, unidos por uma lembrança que o destino guardou como segredo. Então foi por isso que eu voltei, sussurrou Caio. Era para te encontrar de novo. Nos dias que se seguiram, algo mudou entre eles. O centro comunitário parecia mais vivo. As crianças cantavam. Os muros foram pintados de cores novas e até o vento parecia mais leve. Caio e Lívia trabalhavam lado a lado. Ele consertando, ela ensinando. Mas o que os unia ia além das tarefas. Era o sentimento silencioso de quem compartilha a mesma saudade. Certa tarde, enquanto ajudavam a pintar um mural, uma das meninas perguntou: Tia Lívia, o que é destino? Lívia olhou para Caio, que sorriu de canto. Destino é quando a vida dá volta só para te colocar de novo no lugar onde você devia estar, respondeu ela. Caio completou. E às vezes o destino chega com o nome errado. No dia errado, mas sempre na hora certa. As crianças riram, sem entender a profundidade daquelas palavras. Mas Lívia e Caio se entenderam sem precisar dizer mais nada. Num fim de tarde, o céu começou a mudar de cor. O sol se escondia atrás dos barracos e tingia tudo de dourado. Caio pegou o violão e começou a tocar uma melodia suave. Lívia se sentou ao lado dele, observando os meninos jogando bola e as meninas pulando corda. Sabe, Caio, às vezes eu acho que o destino se atrasa. Ele não se atrasa, Lívia, respondeu ele sorrindo. Ele só espera a gente estar pronto para recomeçar. Ela o olhou com ternura. E você acha que a gente está? Caio respirou fundo. Eu acho que sim. A vida me ensinou a perder, mas você está me ensinando a ficar. O silêncio que veio depois foi bonito. Um tipo de paz que só acontece quando o coração entende que está no lugar certo. Mas o destino, como sempre, não gosta de histórias simples. Naquela noite, enquanto o centro comemorava um evento comunitário, uma notícia caiu como tempestade. A prefeitura planejava demolir parte da vila, inclusive o centro. Lívia ficou em choque. As crianças choravam, e a esperança que eles haviam construído parecia desabar. Mas Caio, de pé no meio do salão, respirou fundo e disse: A gente não vai deixar isso acabar.
Essa vila ensinou o mundo a sobreviver. E se o destino bateu na porta errada, então é a gente que vai abrir do nosso jeito. Os aplausos começaram tímidos. Depois tomaram conta do lugar. O brilho nos olhos de Lívia voltou. Pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que talvez fosse possível mudar o próprio destino. Mas o que Caio não sabia era que o homem responsável pela demolição da vila era o mesmo que havia destruído o passado de sua família. E o destino, mais uma vez, estava prestes a colocá-lo diante da escolha mais difícil da sua vida. O amanhecer chegou pesado sobre a Vila Esperança. Não havia música nos rádios, nem cheiro de pão nas padarias. A notícia corria de boca em boca. A prefeitura havia decretado a remoção das famílias que viviam na vila para construir um condomínio de progresso. Progresso, essa palavra bonita que sempre vinha acompanhada de dor. Lívia chegou ao centro comunitário com os olhos vermelhos. As crianças desenhavam corações e casas coloridas, sem entender direito o que acontecia. Caio estava do lado de fora, falando com os vizinhos. Eles disseram que a gente tem uma semana para sair, Caio. Gritou Dona Zéfia, a senhora mais velha da rua, segurando um papel amassado. A gente não vai sair, respondeu ele firme. Essa vila é nossa vida, e ninguém arranca uma vida assim. Lívia se aproximou. Eles não ligam pra gente, Caio. Só enxergam números. Então vamos mostrar que a gente é mais do que número, Lívia, disse ele. Vamos mostrar que aqui existe amor, história e gente que acredita. Ela o olhou com admiração. Você fala como se fosse o dono desse lugar. Não sou o dono. Sou parte, respondeu ele sorrindo. E partes unidas viram muralha. À tarde reuniram todos no centro. As paredes estavam enfeitadas com cartazes feitos pelas crianças. Aqui mora esperança. Não demolam nossos sonhos. A vila é nossa casa. O barulho de vozes misturado ao cheiro de feijão no fogão de lenha criava uma força invisível. Lívia subiu num banco improvisado e começou a falar. Eu sei que muita gente está com medo. Eu também tô. Mas quando olho para vocês eu vejo mais do que uma vila. Vejo uma família. E família. A gente não deixa para trás. As pessoas aplaudiram. E Caio completou. Se o destino quer tirar a gente daqui, então é o destino que vai ter que se explicar. Enquanto isso, no escritório da prefeitura, Damião Farias, o empresário responsável pela obra, assinava papéis sem olhar para os nomes. Ele era frio, calculista, e enxergava a vila apenas como terreno lucrativo. Mas o destino gosta de ironias. E o nome Caio Silva apareceu no documento de notificação. Damião parou. Aquele nome soava familiar. Muito familiar. À noite, enquanto Caio e Lívia organizavam uma vigília na praça, um carro preto apareceu. Dele desceu um homem de terno cercado por seguranças. O barulho do motor fez o silêncio da rua se quebrar. Lívia segurou o braço de Caio. É ele, sussurrou. O dono da construtora. Damião se aproximou, olhando em volta com desdém. Vocês estão atrapalhando o progresso. Caio deu um passo à frente. E você está destruindo vidas. O homem riu. Vidas? Isso aqui é terra pública, rapaz. Gente pobre tem que aprender a recomeçar. Caio o olhou fixamente. E o senhor devia aprender o que é ter coração. Lívia percebeu algo estranho no olhar de Damião. Ele encarava Caio com uma expressão diferente, como se o reconhecesse de algum lugar distante. Qual é o seu nome completo? Perguntou Damião. Caio Silva, respondeu sem entender. O homem empalideceu. Silva, murmurou. Você é filho de Helena? Caio deu um passo atrás, surpreso. Como o senhor sabe o nome da minha mãe? O silêncio caiu pesado. Damião respirou fundo. Porque fui eu quem assinou a demolição da casa dela há 20 anos. Lívia tapou a boca chocada.
Caio sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Foi por sua causa que minha mãe morreu naquele incêndio. Sussurrou. O empresário abaixou a cabeça. Eu era jovem, ambicioso. Fiz o que mandaram. Nunca soube que havia gente dentro. Caio fechou os punhos, o olhar tomado por raiva e dor. Lívia se colocou entre os dois. Caio não, disse firme. O destino já levou o suficiente. Não deixa ele tirar o que ainda resta de bom em você. Ele respirou fundo. As lágrimas vieram sem aviso. E pela primeira vez ele escolheu o perdão. Eu não posso mudar o que o senhor fez, mas posso mudar o que vem depois. Damião, sem palavras, virou-se e foi embora. Mas algo naquela conversa mexeu com ele. Nos dias seguintes, as pessoas começaram a se mobilizar. Vídeos foram gravados, reportagens feitas. A história de Caio e Lívia, do amor que resistia e da vila que se negava a morrer, espalhou-se pelas redes sociais. O país inteiro conheceu a Vila Esperança. Crianças escreviam cartas para prefeitos, artistas compartilhavam posts, voluntários chegavam com doações. E pela primeira vez, o destino parecia mudar de lado. Numa manhã, Damião voltou, sozinho, sem seguranças, sem terno. Entregou a Caio um envelope. Dentro, o novo documento. Área comunitária reconhecida por lei. Projeto aprovado. Centro Cultural Esperança. A vila fica, disse o empresário com a voz embargada. E o nome do centro vai ser o da sua mãe. Caio o olhou com surpresa. Lívia, com lágrimas nos olhos, segurou a mão dele. O vento soprou, leve, fazendo os cartazes balançarem. As pessoas começaram a aplaudir, e naquela mistura de choro e alegria, Caio percebeu que o destino pode até errar o caminho, mas quando a gente acredita, ele sempre encontra o endereço certo. À noite, a vila inteira se reuniu na praça. Luzes penduradas, música ao vivo, crianças dançando. Lívia subiu ao pequeno palco e disse: hoje o destino bateu na porta errada. E encontrou a gente. E Caio completou sorrindo. Porque quando o coração é forte, até o destino muda de ideia. O povo vibrou. E o vento, brincando entre as bandeirolas coloridas, parecia aplaudir junto. Mas enquanto todos celebravam, Caio recebeu uma carta anônima. Nela, apenas uma frase. O destino ainda não terminou contigo. A festa ainda ecoava na praça quando Caio abriu o envelope. As luzes penduradas tremulavam ao vento. Crianças corriam com bandeirolas nas mãos. Lívia, com os olhos brilhando, dançava com Dona Zefa ao som do forrozinho da comunidade. Mas dentro do papel dobrado em 4, o mundo ficou silencioso. O destino ainda não terminou contigo. O incêndio de 20 anos não foi acidente. Quem mandou tocar fogo chama-se Caveira. Ele voltará para terminar o serviço no dia da inauguração do centro. Área Ferraz. As mãos de Caio gelaram. O passado ganhou nome. Voz e data. Ele ergueu os olhos e viu Lívia vindo em sua direção, rindo. O vestido colorido riscando o chão em passos leves. Por um instante, pensou em guardar o segredo, proteger, adiar. Mas o destino não aceita adiamentos. O que foi, Caio? Ela perguntou, tocando o braço dele. Ele entregou a carta. Enquanto ela lia, o sorriso sumia, substituído por um foco que Caio já conhecia. O de quem decide lutar. Quem é a Ferraz? Ela perguntou. Não sei. Mas Caveira eu conheço de ouvir falar. Caio respirou fundo. Boato de feira. Capanga de milícia que fazia o serviço sujo nas remoções. Se isso é verdade, foi ele quem... A voz falhou. Quem matou minha mãe? Lívia segurou firme os dedos dele. Então a gente vai dar nome ao medo e vai dizer a ele que aqui não manda. Na manhã seguinte, o sol parecia ter nascido com pressa. Reunião no centro comunitário. As paredes recém-pintadas agora serviam de quadro estratégico. Mapas da vila. Plantas do Centro Cultural Helena. Listas de plantão e um bilhete enorme. A esperança é nossa bandeira.
Nós temos 3 frentes, disse Lívia, apontando para o quadro. Jurídica, comunicação e proteção comunitária. Frente jurídica, contato com a defensoria. Registro de BO, pedido de medida protetiva para a inauguração. Comunicação, jornalistas, artistas parceiros, transmissão ao vivo da inauguração. Luz e câmera onde antes havia escuridão, porque o medo trabalha no escuro. Proteção, vigília, rondas, apitos, sinal de luz nas janelas, códigos de emergência para as crianças. E a gente? Perguntou Caio. A gente é ponte, respondeu ela, entre o pavor e a coragem. Damião apareceu sem terno, de camisa simples. Parecia menor diante da comunidade, mas o olhar transmitia algo novo. Pudor. Eu quero ajudar, disse. Posso convocar imprensa, advogados e... engoliu seco. Posso falar no microfone, dizer que o passado sujo tem rosto e que eu escolhi não caber mais nele. Caio assentiu, cauteloso. O perdão não apaga, mas pavimenta. Vai ser útil. Mas, Damião, aqui ninguém faz show. A gente faz vida. Damião abaixou a cabeça, respeitando. À tarde, um homem alto, magro, boné surrado entrou. Trazia as marcas de quem já caminhou muitas noites sem dormir. Deixou um envelope em cima da mesa. Sou André Ferraz, disse nervoso. Ah, Ferraz. Fui braço da milícia. Eu tava lá no dia do incêndio da sua mãe. Eu era o motorista. Não toquei fogo, mas levei os homens. Os olhos marejaram. Tentei impedir. Tarde demais. Passei 20 anos fugindo de mim. Vi seu rosto na televisão e entendi. O destino me trouxe para confessar. O ar empedrou. Caio fechou os olhos. O passado, enfim, estava diante dele pedindo julgamento. Por que agora? A voz saiu baixa, firme. Porque o Caveira tá vindo. Ele não gosta de histórias que terminam bem. André engoliu em seco. Eu trouxe endereços, apelidos, rotas e... levantou o olhar. Trouxe a minha coragem que demorou 2 décadas para nascer. Silêncio. Lívia, com a voz que conhece a diferença entre vingança e justiça, falou primeiro. Coragem aceita, mas com compromisso. Você vai prestar depoimento e depor ao vivo. Hoje, no nosso arraiá de abertura, com seu rosto. Eu vou, respondeu ele tremendo. Caio estendeu a mão a André. Não era a absolvição. Era o gesto duro e radical de quem escolhe não morrer agarrado ao ódio. Fica do nosso lado, disse. André chorou em silêncio. Na véspera da inauguração, a Vila Esperança parecia um filme. Bandeirolas coloridas, mural de girassóis, a placa ainda coberta com tecido. Centro Cultural Helena Silva. As crianças ensaiavam uma música que Caio compusera. Se o destino bate errado, a gente ensina o caminho. Ao entardecer, começaram as rondas comunitárias. Rádio em cada esquina, faróis combinados para sinais. Lívia coordenava pelo megafone. Se ouvir 3 apitos, todo mundo para. 4 mães recolhem crianças. 5 todo mundo acende as janelas. Damião montou um palanque simples para a imprensa. A defensoria confirmou presença. Na parede, um letreiro. Não temos medo de luz. Às 9 a energia piscou. 1, 2, 3 cortes. Quem mora na quebrada reconhece. Teste de coragem. Posição! Gritou Lívia. As janelas acenderam em cascata. Celulares nas varandas, feixes de lanternas desenhando constelações humanas. O escuro foi obrigado a recuar. No beco da mercearia, Caio viu um vulto. 2, 3. Passos sincronizados. Rosto coberto. O frio antigo na nuca. Eles vieram. Sussurrou André ao lado dele. O primeiro estalo foi de madeira. O segundo de garrafa. O terceiro do coração batendo. Sem violência. Caio ordenou para si e para o mundo. Os homens pararam diante do centro. O da frente tirou o capuz. Crânio raspado, cicatriz na sobrancelha.
sorriso que não alcançava os olhos. Boa noite, menino do fogo, disse. Vim apagar tua ilusão, caveira. Boa noite, covarde do passado, Caio respondeu, voz limpa. Tira a placa. Fecha essas portas. Entrega ao palco. Caveira apontou com o queixo. A cidade é minha. Vocês são cenário. As luzes das janelas aumentaram. Uma sinfonia de claridade. Lívia subiu no palanque, pegou o microfone e falou em voz aberta, transmitida ao vivo. Este é Caveira, acusado de ataques a comunidades. Estamos com a defensoria, com a imprensa, com o Brasil nos vendo. Se alguma criança se machucar, o rosto dele vai viver na tela por muito tempo. Caveira riu, o riso que desafia a vergonha. Tira essa mulher daí, ordenou aos capangas. Toca em mim para ver, retrucou Dona Zefa, surgindo como muro de 55 de poesia e raiva. Aqui homem que encosta em mulher apodrece de vergonha. O beco tremeu de aplausos. A coragem é contagiosa. André Ferraz deu um passo à frente, mãos erguidas. Eu sou testemunha, disse encarando o antigo chefe. Tenho os nomes, datas, rotas. Hoje eu falo, nunca mais serei teu silêncio. O rosto de Caveira mudou. Não era medo. Era fome de manter o controle. Você vai sumir hoje, sibilou. Não sem antes o Brasil gravar teu rosto. André apontou para as câmeras, já ligadas. Repete teu nome, valentão. Caveira puxou uma arma curta. O mundo parou. Os fôlegos recolheram. O destino suspenso entre dois dedos. Lívia do palco não tremeu. Se você atira não é só em nós, é na Helena. É em todas as mães. É no país que tá te vendo. Os capangas vacilaram. A luz das janelas aumentou. Centenas de pontos brilhando como se o céu tivesse descido para brigar do lado de quem não tem nada além de si. Sirene ao longe. A defensoria havia acionado a polícia com o protocolo de proteção. A distância entre som e vida às vezes é 1 milhão de anos. Às vezes um quarteirão. Caveira mirou Caio. Um herói morto apaga uma vila, disse. Caio sentiu o sangue da infância na boca. Fumaça, grito, madeira. E então o agora. As mãos dadas de Lívia, a música das crianças, a placa coberta à espera de nome. Ele escolheu. Eu não vou morrer teu refém. Falou e levantou as mãos vazias. Tira a vida que quiser, mas você não leva a nossa história. De súbito, uma bola rolou entre eles. Joãozinho, 7 anos, camisa do time, apareceu feito cometa, correu para pegar a bola. Inocência é descuido santo. O braço de Caveira virou em direção ao menino, o dedo já buscando o gatilho. Não! Caio pulou. Escudo humano. O estampido não veio. As lâmpadas explodiram em claridade. Os vizinhos, em acordo, jogaram luz direta nos olhos de Caveira. Holofotes improvisados, reflexo de espelhos, faróis de motos alinhados. O capanga ao lado tropeçou. A arma de Caveira virou para o chão. André avançou arrancando o carregador. Caio imobilizou o pulso. Dona Zefa acertou uma panelada no joelho de um dos capangas. Som de panela é hino nacional da coragem caseira. Sirenes encostaram. A noite respirou de novo. Policiais entraram no beco, defensoria ao lado, câmeras captando tudo. Caveira olhou em volta e pela primeira vez pareceu pequeno. Não pela algema, mas pelo reflexo de si nos olhos da vila. O destino, lhe murmurou derrotado. O destino aprendeu nosso nome, disse Lívia descendo do palco. E não tem medo de pronunciá-lo. Algemas. Documentos, depoimentos, Damião no microfone. Eu banquei silêncio demais. Hoje eu escolho a luz. André com a voz trêmula. Que a minha coragem tardia sirva de ponte. Caio segurando Joãozinho no colo. A gente não vence com arma. A gente vence com braço dado. A praça inteira cantou a música das crianças. O beco virou templo. Quando a madrugada enfim chegou, Lívia e Caio ficaram sozinhos diante da placa coberta.
O vento passava entre as bandeirolas cansadas como quem abençoa. Eu tive medo, confessou ele. Eu também. Ela respondeu. Coragem não é falta de medo, é o que a gente faz com ele. Ele segurou a mão dela. Obrigado por me ensinar que justiça não precisa de ódio. Obrigada por me lembrar que esperança também é estratégia. Eles sorriram. O horizonte já tentava nascer. Amanhã é a inauguração, disse Lívia. Com tudo o que somos e tudo o que escolhemos ser. E com tudo o que deixamos de ser, completou Caio, olhando para as algemas levadas, para a carta rasgada, para as luzes que ainda piscavam nas janelas. O destino, cansado, parecia ter sentado num degrau para aprender. Dia da inauguração. A placa será revelada. Depoimentos ao vivo. Promessas de futuro. Mas antes do tecido cair chega uma nova carta. Desta vez assinada. Sou quem você procurou a vida inteira, Caio. Chegou a hora de saber quem é seu pai. Amanhã da inauguração. Amanheceu azul clara como promessa. A Vila Esperança cheirava a pão quente e tinta fresca. Bandeirolas balançavam como pequenas orações coloridas. A placa coberta repousava diante do novo Centro Cultural Helena Silva, e por trás do tecido o nome parecia respirar. As crianças afinavam os coros. Lívia revisava a pauta. Defensoria e imprensa já a postos. E Caio, com a carta nas mãos, tentava decifrar mais do que letras. Sou quem você procurou a vida inteira. Caio, chegou a hora de saber quem é seu pai. Havia uma assinatura, clara como um acerto de contas. Damião Farias. Ele estava ali, a poucos passos de camisa simples, olhar baixo. Não havia palco para aquela conversa. Só um canto de sombra entre duas buganvílias. Caio caminhou até ele com um peso antigo nos pés e uma leveza nova nas costas. Era isso. O destino não pede licença. Ele empurra a porta. Foi você quem escreveu, disse Caio sem rodeios. Damião assentiu, sem se erguer inteiro. Descobri quando vi tua certidão no processo e comparei datas, lugares. Respirou curto. Eu amei tua mãe, Helena. Tínhamos 19 anos. Eu queria subir na vida, ela queria que eu subisse no coração. Eu escolhi o lado errado da escada. Partimos. Eu não soube do teu nascimento. Mais tarde, quando soube, já era tarde e eu era covarde demais para te encarar. Ele estendeu um envelope pardo. Cartas dela, fotos, um exame antigo e uma oração que ela escreveu para meu menino de olhos de tarde, quando você tinha 3 anos. Caio segurou o envelope como quem segura um passarinho ferido. Você assinou a remoção do nosso barraco, disse, e sua voz não era faca. Era espelho. Você me tirou o teto. O destino me deixou o céu. Eu aprendi a olhar para cima. Damião fechou os olhos como quem aceita o golpe que merecia. Eu não vim pedir que você me chame de pai, sussurrou. Vim pedir que você não chame de destino o que foi desumanidade. Eu preciso responder pelo que fiz. Quero doar minha parte da construtora. Abrir as contas, testemunhar contra os que ainda mandam. E se um dia você me permitir, eu queria te ver de longe, como quem respeita o sol, sem sombrear. Caio engoliu, sal na língua, tempo no peito. Eu não sei o que fazer com essa palavra, pai. Falou devagar. Mas sei o que fazer com essa outra, futuro, fica. Hoje não como empresário nem como salvador. Fica como homem que quer aprender a estar do lado certo. O resto, a gente vai chamar pelo nome quando o coração achar. Damião assentiu e pela primeira vez ergueu os olhos. Havia neles uma primavera atrasada. Às 10 o pátio lotou. Lívia tomou o microfone. A voz dela tinha o timbre das coisas que sobrevivem. Hoje a gente inaugura um lugar que não é de tijolo. É de alma. A Helena que dá nome a este centro é mãe que virou casa em cada um de nós. Aplausos longos.
André Ferraz, testemunha que escolhera a coragem tardia, permanecia ao lado, mãos firmes. No canto, Damião esperava o seu momento, sem se furtar do sol. Antes da placa um pedido, disse Lívia. Que a vila cante, porque a música não precisa de alvará. As crianças entoaram a canção que Caio compusera. Se o destino bate errado, a gente ensina o caminho. Se o futuro fecha a porta, a gente abre um pouquinho. A vila virou coro. O vento cúmplice entrou na melodia como terceiro verso. Chegou a hora. Caio, chamou Lívia, os olhos molhados de força. Vem revelar o nome. Ele avançou. Cada passo, 1 ano de vida. Parou diante da placa coberta. Antes de puxar o tecido, virou-se para a comunidade e respirou fundo. Eu queria dizer uma coisa. A voz firme, sem pressa. Quando eu era menino, achei que o destino tinha errado o endereço. Hoje eu entendo. Foi para cá que ele queria que eu chegasse. Olhou para Damião. Hoje eu também encontro um pedaço da minha história que me faltava. O nome disso é verdade. E ela só vale quando serve a todo mundo. Silêncio que houve. Caio puxou o tecido. Centro Cultural Helena Silva brilhou ao sol. As letras douradas pareciam recém-nascidas. Aplausos, lágrimas, abraço de gente que se reconhece no mesmo milagre. Damião deu um passo, pediu o microfone. O risco estava em tudo. Podia soar como desculpa, mas havia algo diferente no homem. Eu me chamo Damião Farias, começou a voz áspera rendida. Eu errei. Grande e muitas vezes. Beneficiei uma cidade que não incluía o coração. Hoje me apresento à defensoria. Abro minhas contas e entrego o que tenho para que este centro e outras vilas respirem. Engoliu. Eu não peço perdão. Eu me torno digno de ouvi-lo um dia, se vier. Ninguém aplaudiu de imediato. Primeiro veio o pensamento, depois o gesto. Afinal, a vila aprendera a desconfiar e a transformar. Então, Dona Zefa deu 2 toques na panela, como quem aprova um feijão no ponto. Riram, choraram, e os aplausos saíram com peso de verdade. André foi o próximo. Contou o que sabia, apontou rostos, rotas, datas. Assinou ali, diante de todos, o compromisso de depor. Não por heroísmo, mas por higiene da alma. Mais tarde, quando o sol se inclinava, Caio sentou no degrau do centro com o envelope de Helena. Lívia se aproximou, encostando o ombro no dele. Havia cartas de letra redonda, fotos com quinas gastas, uma pulseirinha de maternidade e uma folha com um poema torto. Se meu menino perder o telhado, que a tarde o cubra com cor. Se a rua lhe negar o mapa, que o vento lhe ensine a flor. Se o mundo chamar de queda, que ele invente outro nome, voar. Helena. Caio leu em silêncio. O mundo ficou úmido e bom. Às vezes o destino só repete o que a gente escreve para ele, disse Lívia, baixinho. E às vezes ele devolve cartas que a gente nem sabia que tinha enviado, respondeu Caio, guardando o poema no bolso da camisa, como quem guarda um sol particular. No pátio, a noite acendia lâmpadas amarelas. Damião se aproximou devagar, sem impor sombra. Eu vou me entregar agora, avisou. Queria, não achou o verbo, deixar contigo uma coisa. Estendeu uma caixinha de madeira. Dentro, uma fita cassete. Etiqueta escrita à mão. Para quando o menino souber que é dele o próprio caminho. H. Eu só tinha isso guardado. Disse. Tua mãe gravou antes de... A frase não precisou terminar. Caio levou a fita ao peito. Havia modernidades por toda parte. Mas alguns objetos antigos ainda ligavam mundos como pontes invisíveis. Vai, disse Caio. Faz o que tem que ser feito. A vila vai acompanhar. E eu... Procurou a palavra entre os dentes. Eu vou aprendendo a te ver sem te odiar. Damião assentiu, sem pedir mais nada. Partiu caminhando, pequeno sob um céu muito grande, e ainda assim pertencente.
Na quadra, a festa continuou mansa. Lívia e Caio dançaram uma música lenta que não precisava de sanfona. Bastava o barulho das crianças, os passos das vizinhas, o riso dos rapazes. Às vezes a alegria é feita de coisas que o progresso não sabe medir. E agora? Perguntou ela, a cabeça no ombro dele. Agora a gente vira rotina, sorriu Caio. A coisa mais revolucionária que existe. E teu sobrenome? A voz dela era carinho curioso. Caio olhou para a placa, para as crianças cantando, para a fita no bolso. Silva me ensinou a ser muitos. Helena me ensinou a ser inteiro. Ele suspirou. O resto o tempo assina. Eles riram de um jeito que os velhos chamam de sossegado. O vento passou entre as bandeirolas, colhendo sorrisos como quem colhe roupa no varal. No alto do morro, o ipê que haviam plantado na semana passada esticava os dedos para o céu. Uma flor abriu antes da hora, teimosa como criança que não resiste a espiar a festa. Caio olhou para a vila inteira. Telhados tortos, janelas inventadas, portas que fizeram do mundo uma casa. Lembrou da carta anônima, do medo que quase voltara a mandar, da bola de Joãozinho salvando a noite com uma inocência que nenhum plano estratégico explica. Pensou em Helena, em Damião, em André, em Lívia. Em todas as pessoas que o destino derrubou para que se levantassem com outro nome. Nós, sabe? Lívia, disse sem pressa. Eu não queria um final feliz. Queria um começo feliz. Ela sorriu. Então, vamos começar amanhã de novo. Ele assentiu. E foi como dizer sim a um altar que cabia num beco. Centro Cultural Helena Silva informa. Portas abertas. Fogão aceso, biblioteca pronta, palco livre. Quem chegar traz a história que a gente dá o final. E se precisar, reescreve o começo. A vila respondeu com palmas. Às vezes a cidade inteira cabe dentro de duas mãos que batem juntas. Na esquina, o vento levantou a borda de um cartaz e cochichou como quem entrega segredo. Se o destino bateu na porta errada, a gente ensinou o endereço. E, por uma noite inteira, ninguém teve medo do amanhã. Se esta história tocou você, comenta esperança e marque alguém que precisa acreditar que verdade, perdão e comunidade podem reescrever qualquer destino.